Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos fazendo o nosso estudo bíblico de congregação da semana 10 a 16 de março, que se encontra no capítulo 23, parágrafos do 16 ao 19. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação, que se encontra no capítulo 23, que tem o seguinte tema: Ouçam minha defesa. Mas agora, nesse estudo, estaremos analisando somente os parágrafos 16 a 19. E o parágrafo 16 tem o subtítulo: Eu sou fariseu. Então, pegue aí o seu livro, o seu telefone e vamos juntos preparar o nosso estudo. Vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo 16 e 17. Começando sua defesa perante o Sinédrio, Paulo disse: Homens, irmãos, eu me comportei perante Deus com uma consciência perfeitamente limpa até hoje. Ele não conseguiu falar mais do que isso. O relato diz, em vista disso, o sumo sacerdote Ananias mandou que os que estavam perto dele lhe batessem na boca. Que insulto! E que demonstração de preconceito! Taxar Paulo de mentiroso antes de quaisquer provas terem sido apresentadas. Não é de admirar que Paulo tenha respondido: Deus baterá em você, parede caiada. Você se senta para me julgar segundo a lei e ao mesmo tempo viola a lei, mandando que me batam. Alguns dos presentes ficaram chocados, não com aquele que bateu em Paulo, mas com a reação do apóstolo. Eles exigiram uma explicação. Você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Em resposta, Paulo lhes deu uma lição de humildade e respeito pela lei. Ele disse: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Paulo adotou então uma estratégia diferente. Tendo notado que o sinédrio era composto de fariseus e saduceus, ele disse: Homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. É por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado? Então a pergunta parte A é: descreva o que aconteceu quando Paulo falou ao sinédrio. Então ele não conseguiu falar muito, pois o sumo sacerdote Ananias mandou que batesse na boca dele. Parte B: por ser golpeado, como Paulo deu um exemplo de humildade. Então, depois de ter dito que Deus bateria neles, alguns ficaram chocados com isso. Em vista disso, Paulo teve que dizer: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Dando continuidade à leitura do parágrafo 18. Por que Paulo disse que ele era fariseu? Porque ele era filho de fariseus, de uma família que pertencia àquela seita. Assim, muitos ainda o considerariam fariseu. Mas como Paulo podia associar sua crença na ressurreição com a dos fariseus? Relata-se que os fariseus acreditavam que uma alma consciente sobrevivia à morte e que a alma do justo viveria novamente no corpo humano. Paulo não concordava com essas crenças. Ele acreditava na ressurreição conforme ensinada por Jesus. Ainda assim, Paulo concordava com os fariseus na questão de que havia esperança de vida após a morte, o que era contrário a que os saduceus ensinavam, pois eles não acreditavam em uma vida futura. Nós podemos usar uma linha de raciocínio similar ao conversar com católicos e protestantes. Podemos dizer que, assim como eles, nós acreditamos em Deus. É verdade que eles talvez acreditem na Trindade ao passo que nós cremos no Deus da Bíblia. Ainda assim, tanto eles como nós acreditamos que Deus existe. Então a pergunta do parágrafo 18: por que Paulo disse que era fariseu e como podemos usar uma linha de raciocínio similar em determinadas circunstâncias? Então Paulo era filho de fariseus, de uma família que pertencia àquela seita. E Paulo também usou uma linha de raciocínio sobre a ressurreição, pois os fariseus acreditavam que existia vida após a morte. Diferente dessa crença, Paulo também acreditava numa vida após a morte, a ressurreição. E nós podemos traçar uma linha de raciocínio similar
quando estivermos conversando com católicos ou protestantes, pois assim como eles, nós também acreditamos em Deus. Leitura do 19. A declaração de Paulo dividiu o sinédrio. O relato diz: começou uma grande gritaria e alguns dos escribas do partido dos fariseus se levantaram e se puseram a protestar energicamente. Não achamos nada de errado neste homem, e se um espírito ou um anjo falou com ele. A simples ideia de que um anjo talvez tivesse falado com Paulo era repugnante para os saduceus que não acreditavam em anjos. O tumulto ficou tão grave que o comandante militar romano mais uma vez salvou o apóstolo. Mesmo assim, Paulo não estava fora de perigo. O que aconteceria com o apóstolo agora? Aprenderemos mais no capítulo seguinte. Então a pergunta do 19, por que a reunião do sinédrio acabou em tumulto? Porque os fariseus disseram que não havia encontrado nada de errado com Paulo. E ao dizer que talvez um anjo tenha falado com Paulo, deixou os saduceus revoltados, pois eles não acreditavam em anjos. Mais uma vez, o comandante salvou Paulo dessa situação. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.